Arrocha pra cá? Eu não cuspo, não. Olha, a gente tá tudo em casa, graças a... Eu ia ficar tão feliz se todo mundo ficasse aqui junto. E aí, meu irmão? Foi, já foi uma frente já, né? Samuel, bem-vindo, viu? Bom rever você aqui. O irmão veio domingo, veio hoje também. Que Deus abençoe sua vida, multiplique a sua fome e sede, porque Ele é aquele que sacia completamente o nosso ser. E a igreja diz amém, voluntariamente. Todo mundo ama Jesus aqui. E nós hoje, irmão Samuel, a gente está fazendo um estudo aí nas quintas-feiras. E aí já está na quarta ou na quinta-feira. E aí, assim, talvez fique um pouco desconectado, mas a gente tem um canal no YouTube, Verbo Vitória PE, no YouTube. Aí você vai lá, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E lá tem os cultos lá. Você pode voltar nas quintas passadas e ver do começo. Amém? Beleza? A gente está falando sobre dar ao Senhor. Amém? Então, nesse assunto sobre dar ao Senhor, a gente fala inevitavelmente sobre dízimos e ofertas. Então a gente começou em Gênesis, passou por alguns textos em Gênesis, todo mundo aqui, eu acho que está acompanhando. A gente parou em Levítico, em Números, paramos lá no livro de Números, no capítulo 18, quando Deus ele destina os dízimos para quem? Classe de Vitória. Vou pegar aqui o meu tablet para ficar perto de vocês. Vê? Deus, ele em Levítico, ele diz que os dízimos são dele. Mas e aí? Ele vai pegar o quê? Vai cavar um buraco, botar o dízimo no chão e dizer, pronto, Senhor, está aqui o teu dízimo aqui. Né? Deus não precisa de grãos, de cereais, de fruto de plantação, não precisa de animais, não precisa de ouro, não precisa de prata, não precisa de dízimo, não precisa de nada material. Amém? Na verdade, Deus, por definição, não precisa. Uma das definições de Deus é aquele que não precisa. Deus não tem necessidade. Amém? Então, ele avisa que o dízimo pertence a ele, e em Números, ele avisa para onde deve ser entregue os dízimos. E, na época, o povo estava no Monte Sinai, saindo do Monte Sinai para peregrinar até a terra de Canaã. A gente sabe que essa peregrinação deu errado e eles passaram 40 anos vagando, peregrinando no deserto. Amém? Não era o que Deus queria, mas o povo precisou ser tratado. E Deus avisa, olha, vocês vão dar os dízimos aos levitas, a tribo de Levi, que era a grande família que tomava conta do serviço no tabernáculo. O tabernáculo era aquele lugar que foi construído em que era prestado culto a Deus. Amém? Tinha lá a Arca da Aliança, onde o sumo sacerdote ia também fazer os sacrifícios anuais. Amém? Então, Deus estabelece que o dízimo vai ser dado à tribo de Levi, em Números, no capítulo 18. Tá bom? E também estabelece que os dízimos deveria ser tirado também.
e entregue aos sacerdotes. Amém? Dentro da tribo de Levi, nem todos eram sacerdotes, mas haviam aqueles que prestavam serviço sacerdotal e estes receberiam os dízimos dos dízimos. Amém? Todo mundo aqui está acompanhando aí esse estudo. Eu vou fazer algumas perguntas aí, eu sei que o irmão não está, mas ele está pegando aqui agora. Por quê, irmãos? Veja, é importante eu vou reforçar uma coisa aqui. Nós estamos estudando isso desde Gênesis. Não é simplesmente para trazer uma informação para você. Amém? Eu não quero trazer uma informação para você. Eu quero que você compreenda a palavra de Deus, para quando você decidir dar alguma coisa ao Senhor, você faça isso da forma certa, na disposição de coração correta. Amém? Então, desde a oferta de Caim, até aqui onde a gente está, que é o estabelecimento dos dízimos, a gente vê que Deus, Ele está estabelecendo agora, que é para dar dízimo. Ele estabelece também como dar as ofertas, a gente viu nos últimos cultos. Mas daqui por diante, a gente vai abrir em Deuteronômio, capítulo 12, vamos abrir, Deuteronômio, capítulo 12. É o 5º livro da Bíblia, capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 6. Diz assim, Deuteronômio, deixa eu também só explicar aonde eles estavam em Deuteronômio. Amém? O povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, no Êxodo, e foi para o Monte Sinai, receber a lei, receber as tábuas da aliança, e ali está o livro de Levítico. Amém? Quando eles saem do Monte Sinai, em direção à peregrinação, começa o livro de... Vamos lá, no livro de Números. E agora em Deuteronômio, eles estão ali nas planícies da terra de Moabe, prestes a entrar na terra de Canaã, tá certo? Então eles estão chegando, já passou os 40 anos, e essas palavras aqui são os últimos discursos de Moisés. Então Moisés aqui, ele tem consciência que ele fez umas coisas que ele não deveria ter feito, e que ele não iria entrar na terra de Canaã. Então ele vai reforçar um monte de coisa que ele já tinha dito. Ele vai reforçar a lei, ele vai reforçar as promessas, ele vai fazer uma recapitulação. Amém? Então eles estão ali pertinho de entrar na terra de Canaã. Quem é que entra na terra de Canaã? O livro de Josué, o próximo livro. Então a gente está em Deuteronômio. E aí diz aqui, Deuteronômio, capítulo 12, você está aí, versículo 6, diz assim: a este lugar farei chegar os vossos holocaustos. O que é holocausto? Holocausto é um tipo de oferta que é um sacrifício, e esse sacrifício é queimado. Amém? Então, tudo que a gente dá, vamos dividir aqui e relembrar. Existem as ofertas podem ser de animais ou não, ou de cereais, ou ofertas de vinho. Ofertas engloba tudo, ok? Das ofertas a gente tem os sacrifícios, que aí são só animais, só coisas vivas. E dos sacrifícios temos o holocausto. A grande maior parte dos holocaustos é feita em culto, e os holocaustos é um sacrifício que, além de ser sacrifício, também é queimado. Então é um sacrifício que se coloca no altar e queima o sacrifício. Então queima o animal e aquela fumaça sobe, e isso é holocausto. Ele está dizendo aqui no versículo 6, a este lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a vossa
e a oferta das vossas mãos e as ofertas votivas, ou seja, que oriundas de algo voluntário, que você fez um voto e aí a pessoa que fez o voto vai trazer aquelas ofertas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, e no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Amém? Então eles estão prestes a entrar na terra de Canaã, o lugar de descanso que Deus tinha prometido para o povo. Amém? Mas ele fala já, olha, vocês vão trazer também para esse lugar, né, os vossos dízimos, as vossas ofertas, os vossos holocaustos, as vossas ofertas votivas, ofertas voluntárias, ofertas de primogênito. Vocês vão continuar fazendo isso também lá na terra. Amém? Capítulo 14, a gente está no capítulo 12, você vai avançar um pouco. Do capítulo 14, nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 29. Amém? Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, diz assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher no campo, e perante ao Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Vamos até o 29. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar do Senhor teu Deus, o lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os, e leva o dinheiro na tua mão, e vá ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Este dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás, tu e tua casa, porém não desampararás. Diga assim, desampararás. O levita, diga assim, não desampara o levita, que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança comigo. Quem é que não tem parte nem herança? Vá, meu irmão, diga com convicção. O levita. O levita não tem parte nem herança, por isso ele não pode ser desamparado. Estou no versículo 27. Versículo 28. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolhereis na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte na herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Amém? Vou explicar agora, a gente lê o texto, a explicação. A gente viu que todo o dízimo é do Senhor. Amém? E que o dízimo deveria ser dado aos levitas. Amém? Mas também Deus estabelece que de tempos e tempos haveria uma peregrinação para um lugar onde o Senhor iria mostrar, para que ali todas as tribos congregassem. A gente sabe que eram 12 tribos, 12 filhos de Israel. Israel, que era Jacó, Deus botou o nome dele de Israel. Os 12 filhos, as 12 tribos, tinha uma, que era a tribo de Levi, que não ia ter herança perante Deus. Não ia ter
terra dada por Deus, porque esse povo, os levitas, iriam trabalhar no serviço sacerdotal, no serviço do templo. Os outros iam ganhar um pedaço de terra, ia trabalhar, ia plantar, ia colher, ia cuidar dos animais, ia reproduzir os animais iam dar fonte de renda para o restante do povo, menos a tribo de Levi. Amém? Uma vez por ano, todo mundo ia se reunir num lugar só para adorar o Senhor, um lugar que o Senhor iria mostrar. Ok? Nessa peregrinação, os dízimos de todo ano seriam consumidas pelas pessoas. Então a gente vai sair daqui para Caruaru andando. Era uma distância considerável, irmãos, e não ia só o povo de carro, não, ia andando, peregrinando mesmo. E o povo iria se alimentar e se alegrar no Senhor, utilizando os dízimos. Você está entendendo? Mas não poderia desamparar o levita, porque esse não tinha com o que plantar, colher, cultivar, cuidar dos animais. Então não poderia desamparar o levita. Então a gente está entendendo. Por que eu estou trazendo esses textos? Que não tem nada a ver com a nova aliança. Amém? Com a nossa realidade em Cristo não tem nada a ver, mas para você compreender qual era a intenção do Senhor, o que é que o Senhor estava ensinando. E ele diz no texto claramente, para que você aprenda a temer a Deus, versículo 29. Se fartarão, o finzinho do versículo 29, para que o Senhor, o teu Deus, te abençoe em todas as obras das tuas mãos. E no versículo... Deixa eu ver qual é o versículo aqui, irmãos. Versículo 23, diz assim: perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Deus estava ensinando o temor, ensinando também a cuidar uns dos outros. Deus utiliza os dízimos para ensinar as pessoas a cuidarem umas das outras, a cuidarem daquelas que não têm condições de ter uma renda. E aqui, no versículo 29, no terceiro ano de peregrinação, os dízimos eram destinados à assistência social. Diga amém. Por quê? Porque os dízimos iriam ser entregues ao estrangeiro, ao órfão, à viúva. Então Deus utiliza do mandamento, do preceito, da ordem, para estabelecer ao povo de que eles fazendo isso, eles deveriam primeiro cuidar uns dos outros. Porque, como eu disse, Deus não está precisando disso. Não tem nada que a gente possa dar a Deus que Ele venha a precisar. Deus não precisa nem da minha adoração. Deus não precisa disso. Eu é que preciso adorar. Deus não precisa da minha santificação. Deus é santo. Eu é que preciso me santificar. Deus não precisa do meu dinheiro. Deus é dono de tudo o que é. Ele é que criou todas as coisas. Deus não precisa de dinheiro, não, irmão.
mas ele ama as pessoas, ele utiliza do preceito, do mandamento, para que nos alerte a cuidar uns dos outros. Ele diz, olha, no terceiro ano de peregrinação, quando vocês saírem, o dízimo é para ser dado ao órfão, ao estrangeiro, à viúva. Tomem conta uns dos outros, não negligencie os levitas, porque eles não têm com que se sustentar. Mas façam isso porque é bom perante ao Senhor. E sabe, irmãos, até o povo ficar reclamando com Deus e pedindo para Deus um rei. Não foi isso que aconteceu? O povo reclamou com Deus e diz, todo mundo tem rei, menos a gente. Eu quero um rei, eu quero um rei. Deus disse, olha, não vai ser bom. Aí pega o profeta Samuel. O profeta Samuel diz, olha, o Senhor está dizendo para vocês, olha, se vir um rei aí para vocês, eles vão colocar impostos sobre vocês. Os reis vão botar imposto. Vai pegar teus meninos para fazer o exército, vai pegar tuas filhas para servir no palácio, vai fazer isso, isso e aquilo. E o povo diz, não, mas a gente quer, de todo jeito, eu quero um rei. Aí Deus vai e levanta Saul. E o que é que Saul faz? Bota imposto em cima do povo. Antes disso, não havia cobrança de impostos dentro da nação de Israel. Lembra que eu expliquei, quando Deus tira uma nação inteira de escravos de dentro do Egito, e ele sai com esse povo para levar para uma terra que ele tinha prometido aos antepassados, ele vai tirando a mentalidade de escravo e construindo uma nação, ensinando ao povo a se comportar, a se organizar, a cultuar a Deus, a se santificar. Deus está ensinando através dos preceitos, da lei, dos mandamentos, ensinando, faça assim, não faça assim, isso é bom, isso é ruim, coma isso faz mal para a saúde, e Deus vai ensinando coisas espirituais e coisas sociais, porque aquele povo tinha que se organizar socialmente. Não tinha cobrança de impostos, mas os dízimos que o povo entregava aos levitas, aos sacerdotes, servia também para socorrer o que precisa, ao que precisa. Dê glória a Deus, irmãos. Né? Isso é motivo da gente glorificar o nome do Senhor mesmo. Porque Deus, ele se preocupa, no bom sentido, né? Deus se importa com todos. O sol que Deus faz surgir aquece o justo e o ímpio. Deus se importa com os dois. A chuva que molha a terra e faz o grão germinar e brotar serve ao justo e ao ímpio também, ao injusto, ao mal, ao bom e ao mal. Por quê? Porque Deus derrama a sua graça comum a todos. Glória a Deus. Amém, irmão? Vamos abrir aí capítulo 26. Deuteronômio, capítulo 26. Esses últimos capítulos de Deuteronômio, né, o Moisés, que escreve, né, e está discursando, ele está assim nas últimas palavras dele mesmo. Então ele está reforçando um monte de coisa. Amém? Ele diz assim, versículo 1: ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança,
Ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que o Senhor teu Deus a esporás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdotes e lhes dirá: hoje declaro ao Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perceber, foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente, e ali veio a ser grande nação, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram, e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e com braço estendido, e com grande espanto e sinais e com milagres, e nos trouxe a esse lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua mese, no ano terceiro, que é dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Dirás perante o Senhor teu Deus: tirei de minha casa o que é consagrado, e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei estranho e imundo. Nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, segundo tudo o que me ordenastes, tenho feito. Olha, deixa tu, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juramento a nossos pais, terra que mana leite e mel. Então, mais uma vez, agora veja como é bonito, a intenção de Deus está ensinando ao povo. E como divinamente inspirado pelo Senhor, né, Moisés, ele relembra ao povo: olha, você já foi lascado na sua vida. Vocês aí, tudinho aí, já foi lascado. Um pior do que o outro, vocês eram escravos. Vocês saíram do nada. Deus te tirou do nada. Tu era escravo, oprimido no Egito, e Deus te tirou de lá e te trouxe para cá, uma terra maravilhosa. Agora te lembra disso, e socorre o viúvo, a viúva, o órfão, o estrangeiro, socorre eles, porque Deus te tirou de um lugar de opressão e te colocou nesse lugar bom para tu ser uma bênção. Por quê? Porque a promessa que foi feita a Abraão foi: sai da tua terra, da terra da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. E para por aí. E tu serás uma bênção, será bendita todas as famílias da terra, por causa de tu, Abraão.
Então hoje, irmãos, e ele diz assim, ó, você vai pegar as primícias do lugar da promessa e vai ofertar para quem? Para Deus? Claro que é para Deus. Mas Deus vai descer e vai pegar a oferta, botar no bolso, montar num cavalo de fogo e subir para o céu de novo? Deus não vai fazer isso, irmãos. Ele diz, socorra a viúva, o órfão, socorre quem está precisando. É isso que Deus ensina. Quem não consegue ver isso, critica, se comporta errado, etc, etc, etc. E tantas doideiras que a gente vê aí, irmãos. Ah, mas a Bíblia também diz que eu posso comer e me alegrar. Pode, claro que pode. Deus diz, olha, coma, se alegra, dá glória a Deus, reconhece o Senhor na tua alegria também. Mas não te esquece da onde tu veio, da onde Deus te tirou. E quando tu vê uma pessoa, como tu era sofredor, vai lá e socorre. Vai lá e socorre. Né? E todo mundo dá glória a Deus, e os irmãos dizem amém, e todo mundo fica feliz com esse tipo de pregação. Não é? Todo mundo vai para casa alegre da vida, porque, rapaz, que palavra maravilhosa hoje. Né? Tu viu aquela explicação, eu nunca tinha prestado atenção que Deus vai e diz assim, ó, eu te tirei de lá, onde tu estava se lascando lá na mão dos egípcios lá, e te trouxe aqui para esse lugar bonzinho, que cada cacho de uva é maior do que a outra. Agora que tu estás com muito, socorre quem não tem nada. Né? Todo mundo se alegra e dá pulo e... Não é? Por quê? Porque a gente tem um coração generoso, por isso que a gente se alegra com isso. Amém? E aí vai entrar no capítulo 28. Aquele capítulo que todo mundo sabe, Deuteronômio 28, todo mundo gosta das bênçãos. Capítulo 28, vamos ler, capítulo 28, versículo 1. Aleluia. Né? Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja sobre teus celeiros, e em tudo que colocares a mão te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Lembrando que eles não tinham entrado na terra ainda, mas é reforço da promessa. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens, e todo mundo feliz, né? Te dará abundância de bem no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o bom tesouro do céu, para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por debaixo, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. E aí, do versículo 15
até o final do capítulo, no versículo 68, está as maldições da desobediência ao mandamento de Deus. Amém? A gente leu 14 versículos de bênção. Do 15 até o 68, maldições. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, você que presta atenção, você que acompanha aí. Desde o primeiro dia, amém? Quando a gente leu Gênesis capítulo 4, até hoje, quantas vezes Deus promete abençoar você, ou alguém, ou o povo, porque estava dando dízimo e oferta? Nenhuma vez. De Gênesis a Deuteronômio, Deus não promete, Deus não está dizendo que me dê o dízimo e eu vou te abençoar. Em momento nenhum. Dê o dízimo, dê a oferta e eu vou abrir os celeiros. Eu vou transbordar os teus celeiros. Dê o dízimo, dê a oferta e eu vou fazer as comportas do céu se abrir e cair sobre vós. Em nenhum momento, de Gênesis a Deuteronômio, Deus promete isso. Não existe de Gênesis a Deuteronômio um mandamento seguido de promessa, no que diz respeito a dízimo e oferta. Tem mandamento seguido de promessa? Tem alguns. Primeiro, honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem. Mandamento, honra teu pai e tua mãe, e a promessa, tenha longa vida na terra. Te vás bem. Prolonga os seus dias na terra. Mandamento, promessa. Mas no que diz respeito à oferta, no que diz respeito a dízimo, no que diz respeito ao holocausto, no que diz respeito a sacrifício, não existe mandamento seguido de promessa de Gênesis a Deuteronômio. Amém? O que isso quer dizer? Primeiro, irmãos, a gente viu que dízimo foi dado voluntariamente até Abraão e depois Jacó faz o voto dele voluntário também. Oferta, todas eram voluntárias. Sacrifício, Noé sacrificou voluntariamente, Deus não pediu nada. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus começa a reensinar aquela população preceitos que os seus antepassados tinham cultivado nos seus corações. Deus começa a reensinar, olha, faça assim, porque foi assim no princípio. Diga assim, voluntário. E aí, de Deuteronômio até o último profeta menor, que é o profeta Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Só em Malaquias Deus promete retribuir a ação de dizimar com uma bênção. Essa bênção todinha que a gente leu em Deuteronômio não está vinculada a dar dízimo e oferta. Está vinculada a obedecer os mandamentos. Amém? E dentro dos mandamentos também tinham mandamentos de dízimos e ofertas. Dentro. Vai passar todo o Antigo Testamento. Só em Malaquias, capítulo 3, é que Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, fazei prova de mim, e veja, se eu não vos abrir as janelas do céu e vos derramar a bênção tão numerosa que vai ficar difícil para vocês guardar as bênçãos. Só lá no final do Antigo Testamento. Amém? Irmãos, a gente vai, na próxima semana, a gente vai fechar o Antigo Testamento, a gente vai ler esse texto de Malaquias, e a gente vai ler algumas passagens em Provérbios, que fala sobre dar, sobre oferta, sobre um princípio fundamental, está lá no capítulo 3 de Provérbio, provérbio número 3, que é honrar ao Senhor,
honra o Senhor com teus bens, honra o Senhor com as primícias da tua fazenda, e se encherão o fartamento. Aquele texto a gente vai ler, vai estudar aquele texto semana que vem. Amém? Mas a gente vai compreender também algo. Eu quero que você perceba que todas essas passagens que a gente está lendo, ou ela mostra uma realidade espiritual para o povo se santificar e reconhecer ao Senhor e conhecer mais a Deus, ou ela mostra uma realidade social. Amém? Mas, irmão, o senhor está tirando isso da onde? Do texto, irmão. A gente está lendo e está vendo. Amém? E você vai compreender melhor a lapada que o profeta Jeremias dá no povo. Quando o profeta diz, não, o Senhor não se agrada das tuas festas, das duas ofertas, Deus não está ligando, para ele era melhor que vocês não fizessem. Por que o profeta é tão duro? A gente vai estudar isso tudo semana que vem. Gostaria que você não faltasse, porque é o último culto do Antigo Testamento, e daí por diante aí vai ser Jesus, e aí já vai ser tudo revelado e a gente vai compreender a nossa realidade agora. Amém? Diga assim: eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Graças a Deus. Amém? Então nós não precisamos guardar todos esses mandamentos. O apóstolo Paulo diz que a lei é boa, a lei e o mandamento e o preceito é bom, porque ela avulta o pecado, ela mostra o pecado. A lei serve como aio, como um condutor de algo que é imperfeito para algo que é perfeito, e o que é perfeito é o mandamento de Cristo Jesus, a lei do amor. Amém? Você que entrou na lei de crente, na lei do amor, graças a Deus que você entrou nessa lei, porque é a plenitude daquilo que Deus tinha para a vida do ser humano, é andar na lei de crente, e a lei do crente é amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, e amarás o próximo como Cristo nos amou. Amém? Então, nós vamos agora dizimar e ofertar, né? Amém?